Você sabe abordar um cliente presencialmente? E se você não sabe, você costuma abordar clientes presencialmente? Porque se você não costuma, talvez você esteja perdendo uma super oportunidade. E caso você tenha costume, você faz da melhor maneira? Será que você não está desperdiçando alguns contatos? Então vem comigo, assiste esse vídeo que eu vou te mostrar como que você aborda um cliente presencialmente. Primeiro quero te falar um pouquinho das vantagens de você estar abordando esse cliente presencialmente, tá? Primeiro de tudo, o ciclo de vendas ele é muito mais curto. Por que que ele é mais curto? Você já está ali, o tal do tete a tete com a pessoa, já está de cara a cara com ela. Então você muitas vezes consegue resolver todos os seus assuntos. Você consegue juntar uma primeira abordagem com um diagnóstico com a proposta comercial. No presencial, muitas vezes, você tem aqueles 30 minutinhos com a pessoa e é isso. E você vai nesses 30 minutinhos fazer tudo e mais um pouco. Então você resume muito o ciclo de vendas. Cara, vejo empresas que primeiro atendimento, diagnóstico, proposta comercial vão demorar 2 semanas. Tu vai matar tudo isso em um dia. Então você tem esse ciclo de vendas mais curto, que é muito legal. Você tem uma facilidade em falar com o decisor. Então, quando você está pelo telefone ou por outros canais, você tem que sempre solicitar o contato do decisor. E nem sempre você vai conseguir. Existem determinados empreendimentos no presencial que você tem muita chance de ter a presença do decisor. Exemplo, restaurantes, pequenos mercados, academias. É muito comum você ver donos de restaurante no caixa, ou às vezes atendendo. Em academia, você sempre pode ver que tem alguém às vezes de canto, que é o dono do estabelecimento. Os donos dos estabelecimentos, principalmente com esse perfil, geralmente estão no presencial, alguns dias na semana, por exemplo. E é quando você começa a pegar a malandragem, entender quais dias cada segmento vai ter aquele tomador de decisão, você começa a entender nesses dias certos. Então acaba que é um pouquinho mais fácil você falar com o decisor. Só que é lógico, é mais fácil a partir do momento que você entende as regras do jogo, tá? Se você começar a ir de maluco, você não vai achar tão fácil, não. E estabelecer mais conexão. Ainda tem muita gente que vê muito valor no aperto de mão, no olho no olho. Você consegue confiar mais nas pessoas através disso. E não precisa nem ser esse tipo de pessoa mais old school, não. Qualquer tipo de pessoa, cara, se você tem uma conexão presencial, a conexão ela tende a ser mais forte. Então, ela tende a gostar mais de você, consequentemente, mais um passo para comprar o teu produto. Então, cara, uma, duas, três vantagens eu consigo listar para você, pelo menos até aqui. Desvantagens. Um esforço muito absurdo. Não só absurdo, eu quis botar muito absurdo, porque, cara, de fato, é muito desgastante. Muito desgastante. Então, se você faz esse tipo de abordagem de carro, às vezes é até um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim é muito desgastante. Vendedores que têm uma cultura de porta a porta, de ir na rua, se desgastam muito mais. Então, entenda se para a tua empresa vale a pena e de que critério vale a pena. Imagino que não vale a pena para todos os casos. Mas existem alguns segmentos que só trabalham com prospecção porta a porta, para você ver o quão interessante é. Mas lógico, você tem que considerar que vai ter muito esforço. E volume muito baixo. Cara, o que acontece? Como você vai ter esse esforço tão absurdo, você vai, cara, de qualquer maneira ter um volume baixo. Não tem como. Não tem como. Porque você demora muito mais para poder fazer um contato de prospecção, digamos assim, quando você faz presencial. Você demora muito mais tempo. Às vezes em casa você demoraria 3 minutos para fazer uma prospecção, no presencial você vai demorar 1 hora. Então é muito mais demorado. Você vai ter que também saber lidar com esse volume muito baixo. Espera-se que, por exemplo, a conversão seja muito alta, que você tenha um time grande para compensar um pouco esse volume. Quando que você vai usar? Quando o decisor sempre está no estabelecimento. Então, por exemplo, existem alguns segmentos que nem eu já falei antes, academia, mercadinho, restaurante. Você tem, em muitos casos, o decisor no estabelecimento, pelo menos alguns dias na semana. Agora, por exemplo, lojas de roupa, talvez não tenha tanto. Lojas mais franqueadas, talvez não tenha tanto. Então é você entender e ter essa malícia de saber qual é o tipo de empresa que o decisor está no estabelecimento. Porque é o fim do mundo, você ir para o estabelecimento, gastar o teu esforço, gastar o teu tempo, chegar lá, você só consegue falar com um atendente, não vai dar em nada. Então, priorize esse tipo de prospecção quando o público, você sabe que o decisor vai estar lá. E de novo, pode ser que no início você não tenha malandragem, então você vai todos os dias, você não sabe qual dia que ele está lá. E tudo bem, ter esse período de aprendizado no início faz parte, só que você tem que entender se, beleza, é um período de aprendizado ou realmente a pessoa nunca está lá. Pode ser que ela sempre esteja às sextas-feiras. E aí você vai começar a ir na sexta-feira, você aprendeu, já gasta muito menos esforço. Personas em que a conversão é alta. De novo, você aqui vai ter um esforço muito grande, o que vai te obrigar a fazer um volume pequeno. Então, cara, volume pequeno, eu espero uma conversão muito alta. Então, eu vou falar presencialmente naquele tipo de público que eu sei que eu tenho muito engajamento. Naquele tipo de público que eu sei que se eu trocar ideia, cara, a chance de venda é muito grande. Então vai ser esse público que eu vou vender. Não vai ser aquele público
Quer conversão baixa? Não vai. E personas com ticket médio mais alto? A persona do ticket médio mais alto pode até ser que eu não converta tanto. Pode até ser que, cara, eu fique 3 meses sem fechar. Mas tem certos ticket médios que quando você fecha, amigo, já era. Você compensou os 3 meses que tu ficou sem fechar. Então, eu priorizo nesses 3 principais casos. Onde procurar? Você deve criar rotas de prospecção em grandes polos do seu estado barra bairro. Primeira coisa é você trabalhar com grandes polos, assim. Cara, tem um restaurante no bairro, você não vai nesse bairro. É muito legal você ir em bairros mais comerciais. Te dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem o centro, tem 1 milhão de restaurantes, se você quer prospectar restaurantes, tá? Você tem Botafogo, Copacabana, aqui na Zona Sul tem 1 milhão de restaurantes também. Então você tem alguns lugares, pega aí a zona, né? Zona Sul, Norte, Oeste, enfim. Pega o principal polo. O principal e talvez o secundário, assim. Talvez no máximo 3 polos de empreendimentos para você fazer esse modelo de prospecção. Porque a grande jogada aqui, você já vai ter esforço. Mas se numa mesma rua você consegue falar com 10 empresas, é uma coisa. Diferente é você ir para um bairro para falar com uma empresa só, ter que pegar o carro e ir para outro bairro, entendeu? Totalmente diferente. Você também pode aproveitar eventos de empreendedorismo e setoriais. Cara, aqui para mim tá um dos principais pontos. Eventos. Você consegue reunir no mesmo local muitos empreendedores. Então, na minha visão, isso aqui é um super diferencial. Acho que se você quer começar a prospectar presencialmente, eu trabalharia em eventos. Eventos fazem muito sentido. Cara, eventos é uma parada fenomenal. É muito bacana. Vão em eventos de empreendedorismo, tá? Dá para fazer muita venda. Dá para compensar, às vezes, os 2, 3 meses que você mandou mal só num evento de empreendedorismo. Abordagem. Faça perguntas para ser mais específico. Cara, eu gosto bastante de você estar usando o spin selling. Geralmente, você vai estar falando com alguém que não necessariamente reconhece que precisa do teu serviço. O spin selling ele vai ser maravilhoso para você convencer ele através de perguntas, através de uma maneira mais sutil, de que ele precisa do teu serviço. E se prepare para as reuniões sempre com uma pesquisa prévia. Então, por exemplo, até as perguntas que você vai usar no spin selling, os exemplos que você vai utilizar, você tem que ter essa pesquisa prévia. Senão você vai dar mole, cara. Porque é totalmente diferente uma abordagem presencial de uma abordagem online, de uma abordagem, cara, de outras maneiras, sabe? Qual que é a grande jogada? No presencial, você tem a atenção da pessoa ali full, você consegue interagir muito mais. No online, às vezes a pessoa não vai interagir tanto com você, você tem que ser muito mais direto. No presencial, você tem a atenção total da pessoa. Talvez não por um tempo gigante, mas você tem. Então, explore interagir, fazer perguntas, e por isso o Spin Selling é maravilhoso. Vamos trabalhar aquelas clássicas perguntas de situação, para entender um pouquinho da empresa do cliente, mas eu seria mais breve. Agora, perguntas de problema e implicação, você tem que mandar muito bem. São as perguntas aqui que você tem que tirar muita onda. Porque qual que é a jogada? No presencial, a maior dificuldade é você mostrar para a pessoa do outro lado que você pode gerar valor para ela. Como é que você mostra? Mostrando que ela tem um problema, que o problema é grave, que ela não sabe resolver e que você sabe. Se você prova esses 4 pontos para ela, maravilhoso, checkmate. A grande questão é, o Spin Selling pode te ajudar nisso? Então, use e abuse. E você tem que também, cara, começar a mapear algumas coisas. Você não vai chegar no estabelecimento para pensar nas perguntas. Já malda algumas perguntas específicas. Sempre falo isso para a galera. Tem muita gente que tem dificuldade em encontrar problemas no cliente. Você tem que já vir com um potencial problema. Te dar um exemplo, na época da pandemia, logo depois que acabou, eu trabalhei como vendedor, eu trabalhava muito vendendo para restaurante. Cara, eu entrava em contato com o dono do restaurante e falava, amigo, as suas vendas agora, presenciais, estão tão boas quanto antes da pandemia? Eu tinha certeza que ele ia falar que não, pô. Não, óbvio. Tem algumas perguntas que elas são mais óbvias. E aí você vai entender que para cada segmento específico de mercado existem algumas dores mais crônicas, podemos dizer assim. Por exemplo, que todo segmento vai ter. Sabe quando você vai no médico e sempre demora para ser atendido? É possivelmente uma dor crônica de hospitais, de médicos, porque demora muito. Determinados segmentos eles vão ter algumas dores que se repetem e você, conhecendo, sendo malandro, você sempre vai utilizá-las. Acho que essa é a jogada. Boas práticas. Aproveite a sua rotina para prospectar oportunidades. Vinícius, eu acho que a prospecção presencial não é para mim, é muito esforço. Beleza, vai pelo menos em eventos de empreendedorismo, se encontra presencialmente com alguns potenciais clientes, algumas vezes muito estratégicos, e prospecte oportunidades. O que é prospectar oportunidade? Tu foi no restaurante, tu viu que a rede social do restaurante é ruim, chama o gerente de canto, faz uma abordagem. Cara, fazia muito isso, já agenciei músico para tocar em barzinho. Às vezes eu ia num barzinho, via que, poxa, tinha o perfil, eu chamava o gerente no canto e oferecia. Você pode ter essa cultura. O bom vendedor ele tem essa cultura. Ele está pensando em vender 24 horas por dia. Você foi no estabelecimento, você viu que você poderia vender o teu produto para aquele estabelecimento, faz a abordagem. E ofereça mimos para os seus leads. Então você já está indo no presencial, já está gastando esforço, tempo, dinheiro. E se você estiver falando com um lead que você tem muita chance de converter
e principalmente um lead de ticket médio muito alto, por que não você paga o almoço? Por que não você dá um vinho para o teu cliente? Por que não você dá uma camisa do time do coração para ele? Então, quando você está fazendo essa abordagem presencial, eu estou entendendo que você está fazendo uma abordagem muito qualificada. Uma abordagem com muito esforço, mas com uma expectativa de retorno muito alta. Cara, às vezes uma camisa de time de R$ 300, para esse caso específico, não vai parecer tanta coisa. Às vezes você pagar um almoço num lugar legal, não vai parecer tanta coisa. Um vinho não vai parecer tanta coisa. Então, aproveita que ela já está ali, já gastou esforço. O que vai ser mais R$ 300? Obviamente, você tem que fazer a conta bater. Mas às vezes R$ 300 não vão mudar muito para você. E para o cliente vai fazer uma diferença muito da hora. Então isso também deve ser levado em consideração. Linguagem corporal. Galera, antes de continuar, caso vocês estejam curtindo o vídeo, cara, curte o nosso vídeo, compartilha. Compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Tem algum amigo seu que trabalha com vendas? Tem algum amigo seu que trabalha com vendas presenciais? Manda esse conteúdo para ele. Cara, é de muito valor e é muito importante para a gente aqui do canal. Vamos falar um pouquinho de linguagem corporal também. Cara, qual que é a dinâmica? Quando você está no online, acostumado com online, você só está acostumado da pessoa ver o teu rosto, geralmente, ou às vezes um pouquinho do braço, mas você não se preocupa muito. No online, geralmente a galera faz reunião, aqui tá com uma camisa às vezes até social, por baixo de samba canção. Qual que é a grande questão? Quando você está no presencial, muito mais coisas começam a importar. Então, por exemplo, muito cuidado com a sua roupa. A roupa que você está usando, cara, tem muito impacto. Deixa eu dar um exemplo. Cara, mercado de advogado. Se tu não tiver de terno uma roupa muito formal, ninguém vai nem te escutar. Dependendo do mercado que tu vai estar vendendo, você vai ter uma aceitação para algum tipo de roupa. Às vezes tem mercados que se você botar uma roupa social demais, cai até mal. Por exemplo, cara, a gente de roupa social demais costuma ser muito vendedorzão comercial chato. Eu já tenho um pouquinho de ranço dessa galera quando alguém vem falar comigo abordar alguma coisa. Você tem que saber com quem você está falando. No mercado de direito, bota um ternozinho. Ah, eu estou no mercado de startups, talvez uma polo ou uma camisa normal. Então entende com quem você está falando. Acho que essa aqui é a grande questão. Sorria. Cara, sorrisos são maravilhosos. Sorrisos mudam o mundo. Sorrisos geram uma empatia muito legal. Muito, muito legal. Então, quando você está tendo esse primeiro contato, você está conhecendo a pessoa pela primeira vez. Cara, mostre o teu melhor lado, seja extra simpático para que você consiga estabelecer uma conexão mais imediata. É muito importante você abusar dos sorrisos. E aproveite a técnica do espelho. O que é a técnica do espelho? Para quando você está lidando com uma negociação, com uma conversa presencial, você pode imitar um pouquinho os gestos da outra pessoa. E não é ficar brincando de mímica. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa cruzou a perna. Se você cruza a perna, você pode fazer isso também. Às vezes a pessoa, cara, botou a mão no queixo. Você pode botar a mão no queixo um pouquinho depois, não precisa ser na hora. Mas esse ato do espelho, ele é muito legal para você criar uma conexão intangível, que às vezes você nem percebe, mas vocês começam a estabelecer essa conexão. E o melhor dos mundos é quando essa questão do espelho, ela ocorre involuntariamente. Vai ter casos que você vai colocar a perna só porque a pessoa colocou. Vai ter casos que ele vai botar a perna só porque você botou. E sabe, quando a pessoa do outro lado fizer isso, é porque você está criando uma conexão legal. É porque você está no caminho certo. Então, é uma técnica muito, muito legal também. Porque às vezes é meio esquisito, por exemplo, você está falando com uma pessoa que é muito serelepe, muito agitada, que mexe a mão toda hora, que vai e volta e não sei o quê. E você é uma pessoa, cara, com bem menos energia. Às vezes é estranho você ter esse diálogo. Por isso que é importante você tentar ser o mínimo parecido com a pessoa do outro lado. De novo, pelo amor de Deus, cuidado para não ficar brincando de mímica. Mas é só para você poder tentar alinhar. Alinhe um pouco a energia das duas pessoas, as movimentações. Quanto mais alinhado você tiver, melhor. Então, assim, melhor exemplo. Chega num restaurante, fala com algum gerente extremamente carrancudo, old school, maluco mais grossão, assim. Pô, você não vai fazer 1 milhão de brincadeiras, sabe? Você tem que adequar um pouco pro perfil da pessoa que está falando. Pessoal, espero que tenham curtido o vídeo de novo. Deixo mais um momento aqui para vocês curtirem o vídeo. Se não curtiu, curte agora, é a oportunidade. Curte, compartilha. Cara, se inscreve no nosso canal, tenho certeza que vai gerar muito valor para vocês, assim como esse vídeo gerou. Um abraço, galera. Sucesso e boas vendas.